sou Priscila Damiani, gerente de recursos humanos aqui da JBS, e hoje a gente vai falar sobre atração e busca de candidatos nesse nosso videocast. Mas eu não estou sozinha, estou aqui com convidadas especiais. Junto comigo está Débora Santos, que é gerente de recursos humanos da Swift e trabalha com a gente já há 9 anos. Bem-vinda. Obrigada, Pri. Também está aqui a Franciele Dutra, que é supervisora de recursos humanos na Friboi e já está com a gente há 9 anos, mas é conhecida carinhosamente como Fran. Bem-vinda. Muito obrigada. Para completar esse time aqui de campeãs, temos a Agatha Junqueira, que é analista de recursos humanos em Couros e também trabalha na JBS há 6 anos. Bem-vinda, Agatha. Obrigada, Pri. Obrigada, pessoal. E a gente que agradece. Meninas, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a aula que o time acabou de assistir, né, reforçando as questões de atração, de busca de candidatos, quais são as melhores fontes para a gente conseguir recrutar, atrair as pessoas para poderem trabalhar aqui com a gente. E aí, até para começar, né, e esquentar um pouco aqui o nosso bate-papo, queria saber de vocês, assim, como que a gente pode chamar a atenção desses profissionais para eles virem trabalhar aqui na JBS? Tem alguma dica milagrosa? Não? Olha, é bem bacana quando a gente fala assim da empresa que a gente trabalha, da dimensão que é a JBS, né? E essas oportunidades que a gente dá para o mercado. Então, primeiro a gente tem que conhecer um pouquinho do perfil da pessoa. Então, assim, na realidade, o perfil da vaga que a gente precisa para a gente poder buscar o profissional mais aderente ao que a gente está precisando. E sempre assim, fomentar muito a questão da JBS, tantas oportunidades que a gente dá. Então, a gente começa muito isso com a divulgação interna também para os nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho, para a gente poder estar... Ele possa falar isso, né, para os amigos, para os parentes, porque o nosso diferencial também é que a gente pode trazer a nossa família para trabalhar na empresa. E eu não sei com você, mas assim, comigo, quando a gente tá, né, churrasco de final de semana ou com os amigos, aí todo mundo, trabalhando na JBS... Tem uma vaga lá? Né? E ainda mais agora, a maior empregadora do Brasil. Tem uma vaga lá? Não tem. Então, assim, também é uma maneira da gente captar, né, os candidatos para virem trabalhar aqui com a gente. Sim, Pri, e como você comentou, né, agora a maior empregadora do país. Tudo isso que a gente divulga colabora, né, para como a gente vende a nossa marca e a nossa vaga. Então, falar das nossas ações, dos nossos programas, de como a nossa empresa impacta a sociedade, para que os candidatos nos vejam com bons olhos e queiram fazer parte do time. É verdade. É um trabalho forte, eu acredito, de marca empregadora mesmo, né? Porque hoje as pessoas, elas escolhem não só um trabalho, uma atividade, mas assim, o lugar no qual elas estarão. Então, elas escolhem uma empresa pelo que elas fazem, pelo o que elas são enquanto sustentabilidade, enquanto marca de valor. Então, a gente precisa ser atraente para esse profissional, né? Então, até porque ele é ou pode ser um cliente da nossa marca também. Exato. Então, o quão de fato a gente faz uma comunicação de dentro para fora para se tornar um lugar que as pessoas olham e falam, quero trabalhar nesse lugar. Então, esse é um grande desafio, né? Não, e legal que aqui a gente tem, né, o programa de indicação, né, como você falou, Francine, a gente até fomenta né, as indicações de amigos, de familiares, assim, né, eu gosto de trabalhar aqui, então venha trabalhar também. Então, eu acho que o quanto a gente também fala, né, nas nossas rodas de amizade, assim, no ambiente social, quanto a gente fala bem da empresa, também é uma maneira da gente atrair possíveis candidatos, que pode não ser aquele teu amigo, mas aí ele vai comentar com uma outra pessoa, né, fui na loja da Swift, nossa, inclusive eu tenho uma amiga que trabalha lá, e aí, como que é? Tem emprego, não tem emprego, né? Sim. Até falando desse negócio da Swift, sabe o que eu lembrei? Logo que eu vim pra cá, né, trabalhar aqui na JBS, um amigo falou assim, eu quero abrir uma franquia também da Swift, como é que eu faço? Eu falei, não! É mais difícil. Não é bem assim. Mas você sabe, pegando um gancho nisso que você tá falando, tem algo que a gente tem utilizado muito lá, que é o colaborador embaixador. Porque nada melhor que um candidato ele ouvir da própria pessoa que trabalha naquele lugar para falar daquele lugar. Porque uma coisa é o RH, porque a gente conta coisa boa, né? Outra coisa é o próprio colaborador. Então, a gente tem usado algumas figuras importantes lá para falar, eu trabalho aqui, então, ou seja, é a minha própria vivência, então eu tô te contando como é estar aqui. Então, mas para quem ainda não trabalha? Exato, pra gente poder atrair. Então, a gente tem algumas pessoas que são talentos nossos e elas vão para alguns meios de comunicação e contam como é trabalhar aqui. Para na hora de atrair, a gente ter até mais
conexão desse candidato aí em relação à marca. Então tem sido uma iniciativa muito bacana, né? Que aí eu conto um discurso verdadeiro e real Exato. de como é trabalhar aqui, né? A gente faz um trabalho bacana também, quando a gente está com volumes, né, às vezes mais altos de contratação, de levar o próprio gestor para participar junto com a gente, porque nem sempre a gente faz na unidade as entrevistas, né, que a gente quer realmente chegar cada vez mais próximo da comunidade. E a gente tem muitas pessoas que estão hoje no cargo de liderança que começou com vagas básicas mesmo, mais operacionais. Então ele fala isso, esse depoimento até no momento de seleção, de entrevista, né, que ele começou às vezes com aquela função, né, e que a empresa dá muita oportunidade. Então, para quem às vezes está começando com a gente agora, vê tanto que é bacana, porque às vezes eu começo assim sem experiência, porque várias vagas nossas não exigem experiência, e eu tenho uma perspectiva de carreira. Então, assim, que a empresa ainda estimula isso. Então, a gente entra ainda nos projetos internos que nós temos, né, nos programas internos que a gente tem, quando a gente fala de CMC, de 5S e tudo mais, que a pessoa vai envolvendo mais com a rotina, né, do negócio, e ela vai tendo essas oportunidades. Então, assim, eu começo sem experiência, que a gente sabe que às vezes um primeiro emprego também, que a gente dá muita oportunidade, que é muito difícil, e a gente vê ao longo da carreira em pessoas hoje que estão em altos cargos, né, que, assim, tiveram essa vivência, essa oportunidade. Então, é uma empresa que dá oportunidade. Então, é sempre bom a gente reforçar isso com as pessoas, né? Isso é. Não, e assim, acho que hoje as pessoas buscam também isso, né? Se elas querem um lugar onde possam crescer, onde possam se desenvolver, se expressar, né, se realizar profissionalmente, mas que tem esse crescimento também. Então, não adianta só mostrar, tem aqui uma vaga e ok, né, e fazer uma super divulgação da vaga, mas você também não mostra o como ela pode crescer, né, o que ela pode fazer dentro da empresa, né, que caminhos trilhar e tudo mais, né. Vocês aqui com bastante tempo, 9, 6 anos, acredito que já trilharam um caminho bacana aqui, né? É verdade. Algumas mudanças Algumas já mudanças. na carreira. Mas tudo dentro de Couros, no seu caso. Sim, mas já fiz transição de carreira dentro da Couros. Ah, é? Uhum. Você começou com o quê? Eu comecei com analista comercial na área de exportação. Olha! Nada a ver, né? Trabalhava com exportação, mas eu mirava no RH. Aí fui estudando, me preparando, fiquei de olho, né? O dia que abriu a oportunidade, me inscrevi, deu tudo certo. Que legal, muito bem. Eu também tive uma transição de carreira não aqui na JBS, que eu já entrei, né, direto no RH, mas comecei aí com outras áreas também, com vendas, mas também sempre mirando RH. Quando a gente é mordido depois pelo bichinho do RH, né, é difícil sair, né? Mas eu também tive oportunidade interna dentro do RH. Então, eu comecei como analista de gente também, né, numa unidade. Tive a possibilidade de ir para outra unidade também. E aí, depois mudei também para a área de clima e conformidade de RH, que é o que a gente está trabalhando também. Então, tudo dentro da área de RH, conhecendo mais o negócio em outras áreas dentro do próprio RH. Não, e dentro do RH tem muita coisa, né? Gente, olha só, a Fernanda da Costa, de Novos Negócios, lá de Guaiçara, São Paulo, ela mandou uma pergunta pra gente por vídeo. Vamos ver o que ela falou? Olá, quais os cuidados e pontos de atenção para ser mais efetivo no processo seletivo? E aí, gente, vocês comentam aqui quais são os cuidados aqui no processo de seleção. Eu entendo que o primeiro cuidado que a gente tem que ter é usar a franqueza. Então, no momento que a gente vai divulgar as nossas posições, a gente colocar ali toda a informação de forma clara, franca, né, assim, o mais fidedigno possível com a realidade e o respeito com o candidato. Essa aqui é a minha opinião, né, porque é ele também que vai, como a gente comentou aqui, ser o disseminador aí do processo que a gente tem, né. Concordo, Priscila. E também, né, essa franqueza às vezes é um desafio pro RH, que a gente tem que vender aquela vaga, convencer o candidato que ele quer vir trabalhar com a gente, fazer ele querer, mas também não posso não ser franca. Preciso levar a realidade. Se ele tiver alguma expectativa que não tá alinhado com a vaga, eu já tenho que deixar isso claro para ele não se decepcionar depois, né? Exatamente. Então, usar a franqueza também durante esse processo até de divulgar a vaga. Porque se ele se decepciona, gera turnover, que é um problema que a gente fala toda hora, assim, né? Então a gente tem que contratar direito, né, assim, olhar o candidato, realmente atrair, selecionar a pessoa certa, ser o mais claro possível ali, pra na hora que ele entrar, ele já saber o que jogo que ele vai jogar, né, e não dar um Acho não que dá tem turnover. uma parte importante nesse processo, que é todo o alinhamento que a gente faz previamente com esse gestor. Então, entender essa necessidade
E o perfil não no sentido só de soft, mas de hard skills também, né? Até para entender como tá a área dele, o que perfil é esse que ele precisa, é algo complementar, é algo não, enfim. Então, esse alinhamento do perfil é muito importante, porque durante o processo seletivo, o desafio é como eu tenho a pessoa certa no lugar certo. Então, até para durante o processo, alinhar a expectativa com esse candidato. Acho que isso tem que estar muito claro, como vocês falaram, até porque a gente acredita muito que essa experiência, essa jornada, ela é super importante, porque ele ou ele pode ser um cliente nosso, da nossa marca, ou ele pode deixar de ser um cliente se ele teve uma experiência ruim aqui. Então, o cuidado durante o processo seletivo, ele é muito importante, e o papel do gestor, acho que ele é fundamental, assim. Não, e o cuidado também com o próprio candidato, né? Porque a gente sabe que gera uma ansiedade quando a pessoa está fazendo processo seletivo. Então, a gente tem que ter, assim, comunicação, utilizar muito dessa comunicação. Qual a etapa que você vai participar agora, como que ela funciona, dar o feedback em seguida também para ele, né? Para ele poder saber quais são as etapas que ele está participando. Então, acho que isso diminui também a ansiedade dele, fica mais claro. Então, é bom quando a gente tem vira assim, ele mesmo fala da nossa marca, né? Fala, nossa, que bacana, a JBS realmente ela é muito transparente nas etapas do processo, e eu sei que etapa que eu tô, o que é a previsão, o que eu vou fazer agora. Então, acho que isso é muito importante quando a gente está falando com os candidatos. Fran, isso é de extrema importância, tanto é que aqui na Academia de Atração e Seleção a gente vai ter um módulo que vai falar só sobre comunicação e feedback para o candidato. Tamanha relevância que tem esse tema num processo seletivo, né? E muitas vezes a gente vê o quê? O profissional de atração e seleção, ele só quer fechar vaga, ele não tem esse cuidado, né? Então, assim, pro candidato que eu tô avançando, ok, eu dou todo o feedback, né? Mas para aquele que tá ficando no meio do caminho, no final da vaga, depois de 60 dias, quando eu fechar todas, aí eu retorno para ele falando que ele não foi aprovado. Mas ficou claro que ele não foi aprovado, né? Ele esperou 60 dias, então fica até chato. Eu mesma já recebi, e assim, o legal é que a gente, quanto RH, a gente também vive os dois papéis, né? Todo mundo aqui já foi candidato um momento, né? Sim. E aí eu lembro, eu tinha participado uma vez, anos atrás, de um processo seletivo, e depois, sei lá, de um ano eu recebi um retorno, um e-mail. Olha, obrigado, você não foi aprovado. Eu falei, nossa, ficou claro pra mim que eu não fui aprovado, né? Um ano depois, acho que eles estavam limpando a base de dados, sabe? Então, vamos mandar e-mail pra todo mundo. Eu falei, gente, era melhor que nem tivesse enviado, porque ficou feio, né? Você fala, pelo amor de Deus, que controle é esse das etapas, né, do processo? Que respeito que a gente está tendo, né, com esse candidato. Que pode ser também que nesse momento algum candidato participou de um processo que não deu certo por alguma situação, mas pode ser que para uma outra vaga dê certo. E se você não dá esse feedback, então ele já não leva tanto a sério aquela marca. Fala, olha, cadê o respeito? E a gente tem muito esse cuidado, né, de ter o respeito com as pessoas. Porque isso é fundamental para a gente, quanto RH também, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas. E isso, complementando, Fran, pode ser dentro do negócio ou em outro negócio. Talvez ele não passou numa vaga com você na Friboi e passa comigo na Couros, né? Então, a gente precisa cuidar da imagem que a gente deixa até para os outros negócios. É responsabilidade de todos, né? Como grupo, né? Como o JBS. E até pensando assim, na questão do processo de atração e seleção mesmo, né? Sempre a gente buscar esses candidatos e tudo mais. Vocês têm alguma dica, assim, de ouro? Enfim, já estava até falando aqui nos bastidores, né? É difícil ter uma dica de ouro. Mas, assim, tem alguma dica para esse profissional de atração e seleção? Como ele deve se organizar para conseguir buscar, né, a pessoa certa em outras fontes? Enfim, tem alguma maneira, o que vocês faziam, o que fazem ainda, né? Eu lembro que antigamente, eu tinha ali o meu checklist, né, onde eu publicava as minhas posições lá antigamente, né, que a gente não usava tanto a internet, então, assim, onde eu publicava as vagas e quais estavam dando mais resultado ou não. Vocês têm alguma dica, assim, para dividir em relação a etapas do processo, como ser mais assertivo? Olha, a gente tem que olhar sempre qual que é o público que a gente quer atingir, né? Porque vai depender muito se eu tô falando de uma vaga de liderança, se eu tô falando de uma vaga administrativa, se eu tô falando de uma vaga operacional. Hoje, no nosso negócio, né, Friboi, a gente está com muitas vagas para fábrica. A gente está tendo realmente aí várias fábricas com aumento de quadro, aumento de produção, que é muito bacana. Então, a gente busca fazer o quê? Fomentar isso na comunidade. Então, a primeira coisa, a gente começa no própria fábrica, nas fábricas, a gente sempre divulga isso, aproveita os momentos de reunião com os colaboradores, para poder divulgar que a gente está tendo oportunidade, que a gente gosta muito de indicação, né? E aí, fora isso, a gente vai fazendo parcerias com as comunidades locais.
Então, a gente olha isso também com questão da prefeitura, então a gente olha locais, por exemplo, o Cine, nós olhamos comunidades locais, que a gente, entidades religiosas também, então que a gente pega e divulga isso nos canais, carro de som, feirão de empregos, então a gente também participa. Então, primeiro momento, você está tendo uma demanda maior, então você utiliza vários mecanismos, né, e sai um pouco da sua unidade também, porque às vezes você fica só na sua unidade para as pessoas virem, né, fazer entrevista, então às vezes demanda um pouquinho de tempo mais para o candidato vir até você. Então a ideia é que a gente possa aproximar do candidato. Então como é que a gente faz isso? Divulgando realmente na região, na cidade, né, dependendo das unidades, em cidades próximas também, que tem algumas cidades que são bem próximas, para falar que está tendo oportunidade, e a gente vai para algum local mais estratégico para fazer essas entrevistas também. Então isso ajuda, né, nesse retorno aí de contratação. Não, e uma coisa também importante, a gente pedir ajuda para o gestor da vaga, né? Com certeza. Porque a gente sempre fala, um processo seletivo, ele não é somente do profissional de atração e seleção, né? Quem é responsável pela contratação é o gestor também. E às vezes ele tem muitas indicações, ou sabe, né, assim, onde também apoiar a gente nessa busca. E se a gente não vai lá e não, né, dá uma cutucada, assim, não fomenta isso, ele fica quieto. Então, é nosso papel também ir lá e falar, olha, me ajuda então a divulgar. Eu tenho, né, que eu já divulguei ali no feirão, já divulguei no Cine, na Casa do Trabalhador. Tem algum, né, a gente já divulgou aqui no mural da unidade para ver se tem alguma indicação, enfim, tem mais alguém. Ah, eu tenho também um grupo, somente vagas administrativas, né? Tem um grupo aqui no WhatsApp que tem vários profissionais de manutenção, manutentor, sei lá. Então, putz, joga nesse grupo, pelo amor de Deus, que a gente já tá com vaga. Então, também buscar, acho que essas outras possibilidades, né, ajuda nesse momento de busca. Não quer dizer que a gente vai contratar, mas pelo menos a gente vai atrair e aí poder selecionar, né? Aliás, o gestor, ele é o principal impactado nesse processo, né? Quanto mais ele se alonga, mais impacto ele tem, porque ele tá precisando daquela pessoa para compor o time, né? Além de tudo que você trouxe, a gente faz isso lá também, tem diferentes plataformas, porque o desafio, ele é muito regionalizado. Então, a forma que eu contrato no Rio não é a forma que eu contrato em São Paulo, não é a forma que eu contrato em Goiânia. Então, são fontes diferentes, porque tem muito uma questão de praça. E, além disso, a Swift, ela é varejo, né? Então, a maioria das nossas posições, elas são de atendimento. Então, tem situações que a gente tem um cartão, que você quer trabalhar com a gente, etc. Enfim, tem alguns dados, QR Code das vagas, e a gente, a toda hora que tá em restaurante, em algum lugar que foi atendido, fala, e eu gostei, toma meu cartão, você quer vir trabalhar com a gente? A gente tem vaga aqui, então a gente faz esse hunting. Ah, que legal isso também. Ao vivo ali, pra conseguir. Porque nada melhor que eu conhecer um candidato no habitat natural de trabalho dele, que é num atendimento, por exemplo. Então, às vezes, a gente recorre para essa alternativa e tem funcionado muito bem. Gostei, vou fazer. Uma ideia. Quando a gente, às vezes, está com dificuldade, aí você tem que ir para diferentes meios. E esse a gente vai até o campo e faz a captação. Assim. Uma coisa legal também que o pessoal da TRP faz é colocar na porta dos caminhões, você já viu? Na porta dos caminhões eles colocam, né? Estamos contratando, principalmente para tentar contratar mais motorista. Estamos contratando, e tem um QR Code gigante. Então, ele tá, né, imagina, é propaganda rodando o Brasil inteiro, porque o caminhão da TRP roda o Brasil inteiro. Então, roda o caminhão, o cara vê, nossa, tem vaga de JBS, quero. Vai lá, escaneia, e aí ele direciona para as vagas que a gente tem na empresa. Se não é alguma de motorista, ele direciona para o portal, né? Então, qual é a vaga? Eu achei isso super legal também. Na Couros também usamos tudo isso. E lembrando também as instituições de ensino, né? Então, se eu preciso de uma vaga com conhecimento técnico, divulgar diretamente dentro da instituição, que eu sei que tem aquele curso, que tem aquele pessoal. Pode não ser um aluno, mas o pessoal da área sempre se conhece, igual nós, né? Tem um monte de amigo de RH. Então, acaba ajudando aí a divulgar. Então, parceria com as instituições de ensino também ajuda bastante. Com certeza. Ô, Débora, aí você falou aqui a questão do gestor, né? Você falou que o gestor, ele é, de fato, aí o principal, né, ator nesse processo aqui. Qual que é a melhor maneira, então, a gente alinhar as expectativas do gestor com relação ao tempo, a quantidade de candidatos que ele vai receber, que ele vai ser apresentado, enfim? Na Swift, a gente empodera muito o gestor desse processo. Para todos eles é muito claro que ele é o personagem principal desse processo, até porque ele está contratando alguém para compor o time dele, né? A gente tem uma conexão forte com esses líderes, até para ajudá-los de uma forma consultiva
a falar que perfil é esse, que vaga é essa, que nível a gente vai falar, um olhar complementar ao time que ele já tem. Veja, se você for trazer esse nível de vaga, pode impactar aqui. Então, a gente faz muito essa troca consultiva antes da gente definir que vaga é essa que a gente vai abrir. E depois que a gente aprova essa vaga, o próprio gestor abre a vaga. Aí ele coloca lá o job description e ele starta esse processo. A gente começa a fazer os huntings, né, para trazer os candidatos ideais, e ele para a agenda dele, e isso se torna prioridade. Então, ele fala assim, ó, tá aqui, manda no mínimo 5 ou 6 opções de agenda aí pra gente poder entrevistar. Então, acho que é um processo muito forte da gente conseguir os colocar nesse lugar, porque acho que quanto mais rápido a gente seguir com esse processo, mais rápido essa pessoa entra, vai ser bem integrada e tal. E aí ele tem um segundo desafio, né, porque depois que entra ele precisa manter o engajamento daquela pessoa, desenvolver lá dentro e tudo mais, né, porque depois tem um segundo momento. Então a gente acredita demais, ele é muito empoderado no processo. É importante a gente tentar empoderar o máximo possível, né, esses líderes que a gente tem. Pessoal, olha só, a Fernanda da Costa, que ela acabou de aparecer aqui no vídeo, ela mandou mais uma pergunta. Fernanda de Novos Negócios lá de Guaiçara. Vamos ver qual foi a segunda pergunta dela. Olá, compartilhe histórias na captação de currículos, as diferentes formas que já utilizou e como foi a assertividade na captação desses talentos. Acho que Fran estava até comentando aqui, né, essa questão da gente poder ir atrás de Cine, enfim, de outras formas, né, para poder... Mas tem alguma outra que te chame a atenção, assim, fala, gente, isso daqui também é uma dica que vale a pena? Olha, o que a gente está trabalhando muito hoje, que está dando mais resultado, é a questão da divulgação interna. Então, isso é principal, porque a gente dá muita oportunidade interna. Mas quando a gente fala da cidade em si, a gente fala das comunidades. Então, a gente pega e divulga realmente aí, a gente está falando de escola, a gente está falando de centro de captação, centro de apoio, lugar que tem realmente a parte de assistência social também da cidade, que a gente entende que é um público que às vezes está precisando de oportunidade de emprego. Então, a gente tenta, assim, esmiuçar todas as possibilidades para a gente poder realmente ter uma quantidade de candidatos e a gente conseguir fazer a seleção também. Sai distribuindo cartão, a gente coloca QR Code em caminhão. Nós colocamos também, a gente faz cartazes também, a gente coloca muito... criativa. Pontos de ônibus, porque a gente sabe que dá muita gente, então a gente já fez várias vezes de imprimir cartazes com realmente lá falando das divulgações. Aí nos cartazes, foi uma coisa que me fez lembrar. a gente pega e coloca assim, que dia que você pode ir na unidade? Né? Porque como a gente tá assim, a gente não sabe que dia que a pessoa vai ter essa possibilidade de ir lá, então além da gente fazer esses movimentos também locais, a gente deixa também sempre alguém do RH para poder atender na unidade. Então fala, ó, de segunda a sexta você vai poder estar lá, sei lá, 7 horas da manhã. Como a gente tem um público que às vezes não vai ter um currículo para poder levar, para isso a gente fala, só leva seus documentos pessoais. Isso. Porque hoje a gente tem, né, até um formulário padrão da JBS para poder fazer esse cadastro. Então a pessoa colocar seus dados básicos para a gente poder estar conversando com ele. Então não precisa nem levar currículo. Então a gente coloca essas informações básicas, que dia que ele tem que estar, onde, só levar documentos pessoais para a gente poder fazer seleção. Isso vai ser muito legal. E assim, eu já aproveito para dar um spoiler aqui, porque a gente está lançando um sistema integrado de gestão de atração e seleção que vai unificar, então, toda a base de candidatos, e a ideia é que a gente possa colocar na porta das unidades lá de fora um QR Code também, para eles já começarem a fazer um pré-cadastro e a gente já receber. Então, ele não precisa ir lá, esperar ser atendido, já adianta ali com um cadastro. Novidades vão chegar, vai chegar, a gente vai ter coisa boa para aparecer. E otimiza o tempo de todo mundo, o tempo do candidato que está indo até lá para fazer o processo e do recrutador que tem um monte de vaga e um monte de atribuições para, de fato, ele colocar o tempo dele na entrevista, no processo, né, e não ficar ali com a parte ainda de pré-entrevista, né, de cadastral e tudo mais. Então Estamos ansiosas. Vai ter coisa boa chegando. É bom que vai inovando, né, que bom que a gente também tá nesse processo, né, fazendo coisas novas e aproveitando o que a gente tem no mercado aí pra gente poder estar melhorando. Mas eu falo legal, assim, da JBS é que a gente tem vários negócios, então dá para você fazer um bench com todos os, interno, né, com todos os negócios. E aí o que a gente tem feito aqui é pegar uma coisa legal de um negócio, uma outra coisa legal do outro negócio, e ir juntando e disponibilizar isso num único pacotão. Até vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui para os meus colegas que estão assistindo ali o nosso videocast, que é o seguinte, acessem o nosso manual de vagas, porque lá no manual de vagas tem todas as dicas que a gente estava falando, que é onde publicar a vaga, de que forma publicar, se vai publicar num carro de som, por exemplo, qual é o texto padrão, se quer usar uma mídia,
como que ele faz, né? Para quem que ele tem que mandar um e-mail aqui para o pessoal interno de imprensa, de comunicação, que eles também apoiam. Então, tem várias dicas ali que a gente não conseguiu falar na aula, e aí também não está dando tempo de falar aqui, que a ideia é a gente discutir outras experiências, mas que tem ali informações também para eles procurarem. Então, pessoal, acesse nosso manual de vagas, lá tem bastante informação bem legal. E aí, na hora que você estava falando, porque eu falei assim, lembrei de uma coisa. Quando eu fui visitar a unidade lá de Campo Grande, que você falou que vocês colocam também em ponto de ônibus, né, os cartazes. Sim. Aí tinha um ônibus fretado da Friboi, né, para trazer os colaboradores. E aí, na parte de trás do ônibus, tinha uma propaganda, para se você quer trabalhar com a gente. E aí tava lá, né, procure a unidade de segunda a sexta, não me lembro agora o horário certinho, né, mas tinha o horário, tinha o dia e tal. E aí falando, temos vagas. Achei super legal, falei, nossa, que bacana, porque assim como o caminhão da TRP também roda a cidade, né, passa ali pelo centro, as pessoas olham porque chama atenção e falam, quero trabalhar lá na JBS também, já sei como. Então também são formas aí pra gente aumentar a divulgação, né? E a importância da gente conhecer o nosso negócio e os outros negócios como um todo, inclusive a história, né? A gente tem um caso na Couros, a gente tem uma unidade que era ótima, assim, a equipe muito boa, e essa unidade teve que passar por uma redução de quadro. Anos depois, precisando de colaboradores em outras unidades, a gente foi divulgar especificamente nessa cidade, porque lá existiam ex-colaboradores que a gente sabia que trabalhavam super bem, que eram super comprometidos e realmente só foram desligados por uma diminuição de quadro e conseguimos levar para outras unidades. Então é bem legal a gente conseguir olhar como um todo, né, o nosso negócio e até os outros. Com certeza. Pensando assim na divulgação que a gente vai fazer, tem alguma dica valiosa assim que ele tem que colocar para chamar atenção na divulgação das vagas? Olha, a gente busca muito pessoas com conexão, né? Até porque a maioria das nossas vagas são para atendimento. E a gente acredita que eu só vendo aquilo que eu consumo, que eu acredito e tudo mais, né? Então, o nosso slogan, ele já começa falando, se você é apaixonado por comer, conversar, atender, etc e tal, então venha conhecer mais sobre isso, enfim. Então, a gente já começa com uma frase para gerar impacto, porque acho que a busca pelo trabalho, todo mundo vai buscar, todo mundo vai ter, mas como que a gente busca pessoas que se conectem com essa missão? Então, no nosso caso, a Swift vende proteína, alimento, ou seja, no mínimo você precisa gostar de cozinhar, gostar de comer, gostar disso, para você oferecer isso para outra pessoa. Então, sempre as nossas chamadas, ela traz um vínculo de conexão, para que ele não venha só pela necessidade, sim, ele venha pela conexão. E aí eu acredito que isso é um grande diferencial. Então, por exemplo, para as lojas, a gente não contrata pessoas que não cozinham, porque como é que eu vou falar de receita se eu não sei fazer nada numa cozinha, né? Então, acho que pra gente isso faz muita diferença. Não, e aí você falando me fez lembrar do comitê de seleção, né, que eu participei com o time da Swift, e lá eles fazem um pré-work, eles fazem um pré-trabalho. Então, antes do comitê, não sei se ainda fazem, que eu achei muito legal isso. Então, antes do comitê, eles precisam ir numa loja da Swift, ir numa outra loja, né, de mercado, enfim, açougue, qualquer outra loja, e eles comparam o preço, eles têm uma lista de compras, e eles comparam o preço das coisas. Gente, juro, assim, no comitê é encantador. Porque todo mundo que tá lá, depois que eles fazem, né, esse pré-trabalho, aí pergunta, você fez pré-trabalho? Fiz o pré-trabalho. E eu não me imaginava que não, assim, né, na minha cabeça era muito mais caro, eu não imaginava que era barato, que era competitivo, produtos de qualidade, já era cliente, vou ficar mais ainda. Então, assim, gera também, sabe, essa conectividade com a marca, né, e com o processo, porque é um processo diferente, né, você não tá mandando a pessoa fazer alguma coisa que não vai usar. Né? Por mais que ela não entre na empresa, ela já levou para a vida dela. Falou, não, então, eu lembro até que uma falou, assim, mesmo se eu não entrar aqui na empresa, pelo menos já sei onde comprar produtos de qualidade mais barato. Exato, ótimo. E a gente aplica em todas as funções, independente do nível hierárquico, pode ser do atendente até um executivo, por exemplo. Porque acho que todo o processo a gente fala, como que eu gero conexão com ele? Ele quer estar aqui e tal, né? E essa forma foi uma forma da gente conectar as pessoas ao produto, ao preço, ao atendimento, ao core mesmo, né? E é muito legal, e se mantém até hoje. Ainda bem, porque isso é muito legal mesmo.
Mas sabe o que que eu acho mais interessante, que eu gosto muito de reforçar isso nos nossos processos seletivos? É a questão do refeitório que nós temos nas unidades, a questão da alimentação. Então, por exemplo, ele não tem que fazer tem que fazer uma comida para levar, né? Porque muitas pessoas trabalham e tem que fazer comida para levar, ou fica às vezes um pouco mais oneroso, né? Para poder estar comendo fora. Então, a gente tem um restaurante, né? Nas fábricas, que a gente tem uma nutricionista. Então, ela faz realmente uma comida balanceada ali. Nós temos as nossas lavanderias próprias também. Então, por exemplo, eu chego com a minha roupa, coloco meu uniforme e vou trabalhar. Na hora que eu tô indo embora, eu deixo esse uniforme para ser higienizado na própria fábrica. Então, isso, assim, se for pensar, é uma questão de custo. Olha, tanto que a gente está pensando nele para poder ficar mais cômodo a vida dele. Dos nossos colegas, né, da nossa vida mesmo. Então, a gente chega, você não tem que preocupar com a sua alimentação, porque você vai tomar café da manhã lá na empresa, você vai almoçar na empresa, tem unidades que tem 2 turnos, então eu vou jantar na empresa. Se eu trabalho de madrugada, que a gente também tem, né, pessoas que trabalham no 3º turno, eu tenho a ceia ali, então não tem que ficar com essa preocupação. Então, isso já ajuda pra caramba. Nossa, com certeza. E isso é uma coisa que, e aí eu não sei, eu tô falando aqui realmente de leiga aqui, eu não sei o quanto que o time vende essa informação, né, assim, porque, qual é o benefício? Tem restaurante, tem lavanderia. Sabe, assim, você contando agora, eu falei, nossa, me apaixonei. Falei, que legal, de fato, assim, tem todo um carinho, né, eu acho que é isso que é o bonito do profissional de atração e seleção, tentar encantar quem tá do outro lado, né, falar, olha, você não tem um refeitório aqui. Você tem um restaurante com nutricionista, com uma alimentação balanceada, você não precisa se preocupar. Teu tempo em casa vai ser com a sua família, né? Pra você ficar fazendo almoço, ou, né, ou jantar pra levar pro trabalho. Não, isso a gente se preocupa, não precisa lavar sua roupa. Nossa, assim, adorei. Acho que é realmente a forma como a gente vende a informação, né? Porque isso também é o atrair. Total. E o cuidado no local que a gente tem também. Então, assim, a gente busca realmente ter um local organizado para pensar que, assim, pessoas vão estar passando ali em diferentes horários. Então, eu tenho que ter uma comida gostosa, uma comida que tá quentinha ali, né, no buffet. Então, tem todo esse cuidado com todos os colaboradores, do primeiro que entra até o que vai ser o último a utilizar o refeitório. Então, a gente tem esse cuidado. E isso, pra gente, é um grande diferencial. Com certeza. Porque, assim, ajuda muito justamente. A vida tá tão corrida, né? Então, imagina que eu tenho que chegar em casa e ainda fazer janta para poder levar pro almoço. Dia, exato. Na Couros, os nossos processos são super específicos, né? Eu, antes de trabalhar na Couros, não fazia ideia como que se produzia um couro para um banco de carro. Então, acho que um pouco diferente da abordagem para Swift, por exemplo, que o atendimento, a gente já meio que imagina como que é numa loja, né? E no Couros, não. Então, a gente tem sempre, para as vagas de operação, o teste prático. A pessoa vai... Depois de uma entrevista, ela vai conversar com o gestor, ela vai trabalhar naquele posto por algumas horas. Na maioria dos casos, ela vai almoçar depois e depois vai embora. Então, é um momento, claro, do gestor avaliar se é uma pessoa boa pro time, que tem que ser, mas é o momento da pessoa avaliar também. É isso que ela quer, é esse trabalho, é esse ambiente. Então, lá na hora do comitê que a gente toma uma decisão final, é uma decisão final dos 2 lados, nossa e do candidato. Então, bem importante. Test drive, né? Não, isso que você falou, eu acredito demais. Assim, a escolha é sempre dos 2 lados. Então, eu tô te contando a realidade de uma forma franca, como a gente falou. E aí, você topa isso aqui também, né? E se você topa, então topou mesmo. Topou pra valer. E eu não fico com aquela fantasia, né? Por exemplo, o que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Tipo, o que faz um couro? O que faz um frigorífico? Então, eu vou ali, vejo o que são as atividades, para poder ver se eu gosto, né? Se eu me vejo fazendo aquela atividade. E mesmo para vagas administrativas também. Porque, às vezes, você contrata uma vaga administrativa, você vai trabalhar na originação. Tipo... Às vezes é fora da realidade da pessoa, né? E mesmo para vagas administrativas, a gente pega, dá uma voltinha com a pessoa, deixa ela conversando com algumas pessoas para ela poder ter mais uma noção realmente do que vai ser a atividade do dia a dia. Do ambiente, né? Que ela vai ter. Gente, olha só, falando em couros, a Suzane de Couros, que é analista de gente, ela mandou uma pergunta aqui pra gente. Olá, meu nome é Suzane Pomer e eu sou analista de gente na JBS Couros em Montenegro. Bom, o nosso maior aliado na atração de talentos é a rede social. Porém, ainda temos um pouco de dificuldade na atração de talentos específicos, como floneiro e mestre rachador. Qual a melhor forma de atrair talentos técnicos? Quando a gente fala de talentos técnicos, principalmente na Couros, né, que é um trabalho específico, né, os curtumes, nós somos o maior do mundo, então às vezes fica difícil de eu achar essa mão de obra e investir cada vez mais
nos meus colaboradores, em recrutamento interno, em preparar alguém dentro de casa, desde o começo, para chegar a ponto daquela posição, já com conhecimento, já com a cultura, já com a vivência. Então, às vezes, a gente precisa procurar fora, e é desafiador essas vagas específicas, mas é mais um incentivo para a gente valorizar as oportunidades internas. Com certeza. E assim também, né, fiquei pensando aqui, a gente tem que ver onde, e aí eu não sei se é o caso, né, mas assim, tem alguma escola, tem alguma entidade de ensino, enfim, que forme essas pessoas, que deem cursos, né, para esses cargos mais técnicos, enfim. Por que não ir lá e divulgar também? Né, a gente pensar em instituições de ensino só para estágio. Não. Né, às vezes é interessante você ir lá e fazer uma divulgação. Ela falou ali da mídia social e aí me fez lembrar aqui também que a gente tem o JBS Sem Fronteiras. E aí o JBS Sem Fronteiras a gente colocou no LinkedIn, né? Olha, JBS Sem Fronteiras, tal, porque saiu na mídia. E aí publicou no LinkedIn. Gente, o que eu recebi de mensagem por LinkedIn de pessoa, porque o JBS Sem Fronteiras é para colaboradores, é só interno. De gente de fora, assim, querendo saber, como que eu faço para trabalhar aí? Como que eu faço? Eu quero muito ir pro JBS Sem Fronteiras. Então eu falei, mesmo sendo uma ação interna, acabou gerando também um processo de atração, né, para as pessoas que quererem vir trabalhar aqui. Falei, olha, não tem problema nenhum. Primeiro você se inscreve para uma vaga. Vem trabalhar com a gente primeiro. Vem trabalhar com a gente depois de um ano, aí você vai. Ótimo. Mas assim, tudo é uma possibilidade, né? A gente pensa em um programa que é só interno e no final das contas também acabou atingindo aí um público externo. Mas a gente já teve momentos que realmente fica mais difícil contratar pessoas para vagas específicas. No nosso caso de fábrica, então é desossador, é faqueiro, né? Que são vagas são mais técnicas, um pouco mais difícil de você conseguir esse profissional no mercado. Então, o que a gente faz? Além da questão do interno mesmo, da preparação, a gente já teve uma unidade, já que eu trabalhei, que a gente não tinha nada da prefeitura, né, em curso, em nada. Então, nós procuramos a prefeitura, falando realmente dessas oportunidades e desse ponto que a gente teria de oportunidade, até para movimentar mais a economia, porque a gente está gerando emprego, né? E a gente conseguiu fazer essa parceria para a própria prefeitura, criar um curso para poder fazer para desossador, né? Porque, assim, o pessoal às vezes conhece, o que é um desossador? Tem que trabalhar com açougue, um açougueiro, né? Então, para poder criar um curso, vamos pensar, né, quando a gente está falando na cidade. E a gente também tem programas internos. Então, no caso da Friboi, a gente tem o CFD, né, a gente tem CFF, o que é isso? Então, são siglas que falam que é um centro de formação de faqueiro e de desossador. Então, a gente também dá essa atenção para essas oportunidades internas, então a gente fica ali dando instrução, treinamento para essas pessoas, para que ela possa virar um profissional interno. Então, a gente tem assim, essas duas oportunidades, a gente fazer essas parcerias com instituições que dão esses cursos técnicos também, né? Ou se não tem, a gente ir atrás para buscar fazer essa parceria para a gente poder conquistar essas pessoas. Porque às vezes você tem, né, um Senai, um Senac, que oferece já cursos também técnicos, né? E eles também conseguem divulgar nos locais, lá no próprio Senai, enfim, divulgar, fazer uma parceria para divulgar as possibilidades. Porque eles querem, lógico, né, querem oferecer o curso profissionalizante, mas também querem que as pessoas comecem a trabalhar, né? Não adianta oferecer curso e ninguém trabalhar, né? Então é também uma possibilidade. E tem algumas vagas que essas pessoas elas não estarão em lugar nenhum, né? Não vão estar em nenhuma plataforma, assim. A gente, mais ou menos quase 2 anos atrás, foi abrir um restaurante, que a gente estava falando há pouco. E nós tínhamos vagas desde churrasqueiro até garçom, auxiliar de cozinha e tudo mais. Ou seja, como que eu acho um churrasqueiro? Ele não vai estar no InfoJobs, por exemplo, né? E aí é muita indicação, é contato, liga para um, liga para outro, que conhece um, que conhece outro, até precisa morar em tal lugar, e assim você vai chegando naquela pessoa, assim. Mas olha, foi um desafio tremendo, porque não tinha plataforma nenhuma, né? E no final deu tudo certo. E conseguiram contratar. Nossa, maravilhoso, tá lá até hoje. Comida boa. E dá super certo aquele, você tá interessado na vaga? Não, mas você conhece você alguém que tem interesse pra me passar o contato? Sempre funciona. Sempre. Eu não, mas tem um primo meu aqui, que tal. E assim você chega na pessoa. E a gente tem agora esses templates também, né, que a área da comunicação fez, que é super... É muito interessante, que é claro, é rápido. Que tá lá no manual de vagas. Justamente. E aí, quando você divulga e você pede para as pessoas compartilharem, gente,
Tem pessoas assim que ligam para nós, dependendo da unidade que a gente tá, igual a gente tem unidades que tem uma quantidade de população menor, né? Tipo Mozarlândia, que é uma cidade que tem 15 mil habitantes, a gente tem 2.500, 2.800 funcionários. Então a gente pega e faz muito esse trabalho de rede social, pedindo para os próprios colaboradores poder estar divulgando a vaga. Então tem várias pessoas de diferentes estados que ligam, entram em contato com a gente, né? Para poder saber um pouquinho mais da vaga. Então a gente faz muito, às vezes, esse processo online para cidades que são mais, né? Mais no interior, que às vezes tem uma quantidade menor realmente de habitantes, para a gente poder estar divulgando e trazendo pessoas também de outros estados para trabalhar com a gente. Com certeza. Você tem que tomar cuidado, porque divulgação de vagas através de mídia social, a gente tem mídias sociais específicas para isso, né? Que é importante forçar que o LinkedIn é uma delas, que aí a gente até fala, usem, né, assim, podem pegar os templates, divulguem, repostem, né, encaminhem, compartilhem, mas redes sociais pessoais é pessoal, né, gente? Não é rede social pra gente divulgar esse tipo de posição, porque você acaba misturando ali o pessoal com o profissional, e aí você tá, né, no momento, no dia 1, falando de uma vaga super séria, e no dia 2 você tá lá no bar bebendo com os amigos. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, né? Ainda mais que a gente tem rede social de dança, Então, assim, tomar cuidado. Olha só, a Carolina dos Remédios de Novos Negócios lá de Lins mandou também uma pergunta pra gente. Qual é o tipo de ferramenta ou plataforma utilizada para localidades afastadas e com poucos candidatos? É o que a gente estava falando agora. A gente acabou de falar, né? É isso mesmo, utilizar realmente aí os mecanismos que a própria companhia, né, disponibiliza. E quanto mais repostagem tiver, o alcance vai ser cada vez maior. E o boca a boca, né? Eu acho que esse também funciona muito. E adorei esse negócio do cartãozinho. Vou colocar... Lembra do negócio do cartãozinho? Nossa, eu adorei essa ideia, é muito boa. E conhecer, né? Conhecer seu público e conhecer sua cidade, sua região. Eu acho que faz parte da função do RH, conhecer onde ele tá. Por exemplo, já vi essa situação. Nessa cidade tem uma feira na quarta noite e todo mundo vai comer pastel. Então é na quarta noite que eu vou divulgar. Vai passar o carro de som, verdade. Eu vou panfletar nessa feira, eu vou lá do lado da banca de pastel, conhecer a minha cidade, meu público, pra chegar nesse pessoal que ela comentou, de uma cidade menor, que às vezes não vai estar no LinkedIn, dependendo do nível, né? Então onde achar? É na feira? Vamos pra feira. Tem que achar o pessoal. E aí tem a igreja, né? Você falando, né? Tem a igreja, as prefeituras, que a gente faz também, divulga as coisas lá. E acho que é bacana a gente também olhar muito a cultura e como aquela região ela se comporta, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas regiões que a forma como eu atraio, não necessariamente o horário de trabalho vai ser igual aqui em São Paulo. Porque naquela região, chega determinado horário, não adianta. Você não vai contratar para terminar, eles terminarem a jornada naquele horário. Então, ou seja, eu vou precisar ter uma escala mais atraente aqui para eu divulgar para as pessoas quererem vir trabalhar aqui. Então, as particularidades de cada região é super importante você conhecer, porque você tem que falar a língua da região, senão... Não vai também. E o RH tem disponibilidade de ideia, de mudar de ideia. Eu tô fazendo sempre essa jornada, nesse lugar eu vou fazer diferente, né? Tá disponível ali pra pensar diferente, né? A disponibilidade mental que a gente fala, né? Importantíssimo. Usar a criatividade. A criatividade, que a gente tem que ser criativo, né? Mas não precisa ser criativo sozinho, né? Dá pra dividir, essa é a ideia. Com certeza. Assim, né? Você ter opções ali, compartilhar, dividir, porque às vezes você tem... Olha aqui, né? Quantidade de informações que a gente já dividiu, estamos apenas em 4. A gente tem quase 200 recrutadores, né, espalhados aqui pelo Brasil. Então, assim, a gente tem muita possibilidade de dividir informações, enfim, às vezes tem coisas que a gente nem pensa e a pessoa tá fazendo lá na cidadezinha e fala, nossa, que legal, essa história do cartão. A gente fica apaixonado por essa história do cartão, vocês viram, né? Fico feliz. Olha só, a Maria Railene, supervisora de RH de Novos Negócios também aqui de Cubatão, São Paulo, mandou também uma pergunta. Compartilhe qual foi o seu maior sucesso que já teve em uma alta demanda de vagas. Nesses momentos de aumento de quadro, é realmente fazer muita divulgação em comunidade, em carro de som. Então, o que a gente teve mais retorno dos processos, a gente contratar 100 pessoas no momento menor, realmente que a gente já teve, é poder se disponibilizar, realmente fazer horários diferentes. Já teve momentos de a gente fazer entrevista à tarde, porque às vezes tem pessoas que estão trabalhando, então ela está trabalhando, não pode faltar para poder tentar uma oportunidade. Então a gente vê a questão dos horários também, né, como você comentou, de fazer às vezes um processo seletivo 6 horas da tarde.
fazer um processo seletivo no sábado, Sim, né? sim. Então, já teve, assim, a gente pensa muito nisso para conseguir mais pessoas. Quem nunca fez o processo seletivo fora do horário de trabalho, gente? Meu Deus do céu, né? Que não tem jeito, é o horário que a pessoa tem. Ainda que depois da pandemia, eu acho que deu uma melhorada, assim, as questões de processo virtual, né? Sim, Online e tudo mais. Mas pré-pandemia, que era 90% presencial, né? Você tem que abrir mão e ficar em horários diferentes. E quando você pensa ainda, se é um volume muito maior, aí tem que fazer olhar, identificar realmente ali, né? Fazer um mapeamento da cidade e ver qual que é a melhor atuação. Qual que foi para você um caso de sucesso de alta demanda? A gente sempre trabalhou com alta demanda, porque né? eu tô perguntando pra você, Débora, porque Swift acabou de abrir um monte de loja, enfim, né? Pois é. Acho que a gente vem numa cultura forte aí de expansão e a gente já viveu momentos e o nosso processo seletivo, 100% das pessoas passam por comitê. Independente do nível, passa por comitê, até os níveis iniciais. E a gente já teve meses de ter 100 pessoas por semana num comitê. E aí é uma força-tarefa, né? Tanto da área de RH quanto da liderança também, até para compor banca, por exemplo. Hoje a nossa presidência e diretoria é extremamente comprada com o processo, então isso faz toda a diferença. Então eles nos empoderam demais. Então os comitês acontecem fielmente, no mesmo horário, toda semana, e todos eles estão presentes, assim. Então, para a gente sanar essa demanda, acho que tem um papel muito forte do RH em relação a esse foco, né, de busca de candidatos, agilidade de entrevista, ter um processo seletivo mais ágil, o que eu consigo trazer pro virtual, por exemplo, para não onerar o meu tempo, enfim, até também a presença desse líder, porque ele precisa ser rápido nessa entrevista, ele precisa ser ágil, e enquanto companhia, esse comitê precisa acontecer com uma velocidade grande, a gente dividir em mais salas, então acho que é uma força, assim, a gente fez, sempre que a gente viveu alto volume, a gente reuniu todas as partes envolvidas, contamos essa história, a demanda é essa, nosso papel de cada um nessa demanda é isso aqui, estamos alinhados? Então, temos 3 semanas para resolver essas 500 vagas, por exemplo. E aí, cada um foi sendo corresponsável pela sua parte e funcionou. Então, acho que expectativas alinhadas e direcionamentos claros faz a gente ter agilidade e o resultado que a gente precisa, sabe? Eu não passei por essa alta demanda tão grande quanto a sua ainda, mas se eu precisar, eu vou te ligar, Débora. Eu vou te ligar, você me ajuda a me preparar. Tanto que hoje em dia a gente tá com uma média, de 30, 40 pessoas por comitê na semana. Eu falo, ai, que estranho, né? Tá tão tranquilo. Tá tão tranquilo. Olha só, falando aqui dos cases de sucesso, né, da Swift, a Nayara Torati, da Swift aqui da Matriz, ela é analista de recursos humanos pleno, e ela mandou um depoimento sobre um case de sucesso aí de alta demanda. Vamos ver. Um grande exemplo de uma alta demanda de contratações de sucesso na Swift foi o Plano 500, que consistia em uma contratação de 500 pessoas para a nossa operação de loja em menos de 2 meses. Esse plano se iniciou com uma boa definição de perfil, claro e coerente com o que estaríamos buscando naquele momento, atrelados a uma boa ATS, que internamente utilizamos a GUP, que nos traz um alto volume de pessoas e uma qualidade de perfil muito assertiva, devido à sua inteligência artificial, e também muito relacionado à parceria com todas essas áreas envolvidas. Então, uma comunicação muito clara e coerente, e uma parceria muito forte com o nosso time de operações e também os nossos parceiros de negócio, e principalmente um bom alinhamento entre a área de seleção do RH. Foi o que você falou, né? Importante ter esse alinhamento, né, de expectativas, de tarefas, papéis e responsabilidades para conseguir chegar no objetivo comum, né? Sim, e até complementando o que a Nayara falou, a gente teve uma iniciativa esse ano que foi muito legal e otimizou muito o nosso processo seletivo. Então, o nosso maior número de contratações fica numa função específica que a gente tem em loja, que é o atendente de loja. E aí a gente começou a usar o DISC como uma ferramenta de apoio. Aliás, a gente usa várias ferramentas de assessment lá, então ajuda bastante a gente conhecer esse candidato, né, o perfil e a personalidade dele. E aí a gente foi pegando os atendentes que mais se destacam e a gente foi pedindo para essas pessoas fazerem o teste e a gente criou uma persona ideal para essa posição, que é onde a gente tem mais volume. E agora o processo seletivo, ele se inicia com esse candidato fazendo o teste e ele dá match com a persona que a gente criou.
E se ele não der match, ou seja, se essa coerência for menor que 65%, 70%, ele nem entra no processo seletivo. Então, essa foi uma iniciativa muito bacana, porque já nos direcionou, de fato, a caminhar para o perfil ideal. É claro, não é só isso que a gente avalia durante o processo. Sim. Mas se ele não é coerente com o perfil comportamental, com a persona que a gente desenhou, ele nem entra no processo. Então, isso já economizou pra gente muitas boas horas. Muito legal. Então tem funcionado bem. Foi o que a É. Ana comentou aqui também. E assertividade, né? Então, que essa é a tendência é que realmente dê mais certo ainda. Sim, sim. Então, por exemplo, na loja, um auto-I faz muita diferença, né? Sim. Que é aquela pessoa que se relaciona e tudo mais. E a própria GUP, que a gente utiliza hoje em 100% dos nossos processos, a gente quanto grupo, né? Ela já faz esse filtro antes. Então, ela já traz pra gente quem tem o match ou não com essa persona que a gente criou para essa vaga. Então, nos ajudou demais. Que é onde está nosso maior volume, né? Sim, muito bom. Muito bem, gente, ó, a gente está chegando aqui no nosso final do nosso videocast, mas antes de a gente terminar, tem uma pergunta aqui da Mariana e da Renata de Couros, de Cacoal. Vamos ver o que elas falam. Eu sou a Mariana Catânio. Eu sou a Renata Calice e nós somos do RH da unidade Couros Light Blue, na cidade de Cacoal, em Rondônia. Na opinião de vocês, quais os desafios na retenção das novas gerações, olhando as vagas operacionais das nossas indústrias? Desafio para as novas gerações. Eu vou deixar a Agatha responder essa. Vai, Agatha. É um grande desafio, realmente. A gente como pessoal, área especialista em gente, precisa conhecer todo tipo de gente, né? Exato. Então, todas as gerações. E aí, convivendo com eles, estudando, se capacitando, a gente já consegue perceber algumas coisas. Então, as novas gerações, a gente já percebe. Eles gostam muito de um feedback constante. Então, o tempo todo se prepara para estar o tempo todo dando um feedback. Acho que isso ajuda na retenção. Novos desafios. Então, pequenas tarefas novas, mesmo no operacional. Tem uma coisa nova. Eles querem dar ideia. Eles querem ver a ideia deles crescendo, né? Então, acho que é bacana pensar nisso. E, no geral, é uma geração muito ansiosa, né? Que quer ver as coisas acontecerem na carreira rápido. E aí, para segurar essa ansiedade, às vezes, mostrar que existe um caminho, existe uma empresa de oportunidades, várias histórias, como a gente comentou, né? Gestor que começou em outro cargo e foi crescendo com a gente, existe a possibilidade dentro da empresa, desde que você cumpra o procedimento, desde que você evolua a cada degrau dessa escada. Então, acho que mostrar isso para eles ajuda na retenção. O que vocês acham? Não, concordo. Com certeza. 100%. E para atrair, você pensa o contrário, né? Então, assim, você também tem que manter esse público ali engajado no mesmo sentido. Então, assim, trazer agilidade nas respostas, ser franco, ser claro, mostrar o porquê ali também, né? Ele vai assim, tem uma expectativa de carreira, né? Porque seria bacana ele trabalhar aqui com a gente ou não, né? Então, não é só reter, né, mas acho que da mesma forma para a gente também ser atrativo para eles, porque a empresa, a JBS, tem 70 anos, né? Já é uma empresa consagrada. Então, a gente já tem um lado bom que, assim, já tem uma marca, né? Já tem um nome. Então, ok, como que a gente vai usar esse nome agora a nosso favor para atrair os diversos públicos, né? Não, e é bom esse retorno, né? E é muito engraçado, porque eles pedem isso a todo instante. Então, envolver eles também nas atividades. E é muito assim, eles querem saber por que ele tá fazendo aquilo. Então, você mostrar pra ele por que é necessário colocar uma etiqueta certinha. O que acontece se eu não colocar? Aquela então, resposta de mãe já não basta, né? Porque sim, faz e acabou aí. Eles não vão se contentar com isso. Não. Então, realmente, é demonstrar a importância do trabalho e ele entender a importância do trabalho que ele está fazendo. Acho que essa geração, o vínculo com o trabalho é diferente, né? Talvez da nossa, das anteriores e tudo mais. Eles precisam encontrar sentido, precisam encontrar respostas, eles são imediatistas, como você mesmo falou, né? Então, até na hora de contratar, ele precisa ter muita conexão mesmo, porque só o trabalho pelo trabalho, para essa geração, já não vai funcionar mais, né? Exato. É um grande desafio. A gente vem tendo algumas iniciativas, acho que principalmente para posições operacionais, né, em fábrica, vai se tornando mais desafiador. Talvez o primeiro emprego seja uma ideia bacana, porque você vai começando a criar vínculo com aquele colaborador, né? Logo desde o início, se ele é aprendiz, depois ele é efetivado, então ele vai construindo a carreira dele lá dentro. E a gente vai construindo um vínculo emocional. E aí talvez seja mais fácil da gente conseguir reter, desenvolver. Mas é o nosso grande desafio, né?
E na hora de atrair também, o RH tá preparado, porque é uma geração questionadora. Muito. Durante a seleção, a gente vê a diferença, né? Geralmente, outras gerações, eles só respondem ali o que a gente perguntar, né? É mais difícil você tirar ali a informação. A nova geração, se deixar, eles que conduzem a entrevista. Tem que ter jogo de cintura. Eles vão fazer mais perguntas do que a gente. Sim. Muito bem, gente. Meninas, adorei o nosso bate-papo. Tenho certeza que o time de gente, né? Os nossos analistas de atração e seleção também gostaram. Pra gente finalizar aqui, eu vou pedir, então, para cada uma de vocês passar um recado final. Então, Agatha, se você puder passar um recado final para os nossos analistas, para eles serem mais efetivos, né, na busca, na atração de candidatos, para eles não perderem o foco. Então, eu acho que é bacana. Beleza. Pessoal, minha dica final é: conheça o seu negócio. Sai do escritório, vai para a linha de produção, trabalha um pouquinho em cada área, conversa com as pessoas e conheça os postos, as dificuldades e o que é melhor para aquele lugar, para você saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Conheça as operações. Muito bom. Ótimo. Fran, seu recado final para o time que está vendo a gente. Então, o que eu ia falar para vocês? Gente, envolvam as pessoas. Então, envolva a liderança, envolva os gerentes, né, envolva a coordenação sobre a necessidade dessa contratação. Então, quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, ele vai ser mais assertivo, vai ter várias pessoas nos ajudando, né, em todas as etapas do processo e ter cuidado com cada etapa, porque isso vai fazer total diferença realmente no resultado final e na assertividade do candidato para a nossa vaga. Muito bom. Débora, seu recado final. Acho que apenas um complemento aqui às meninas. Acho que é importante empoderar a liderança diante de todo esse processo, porque ele é um personagem principal diante disso. A gente faz isso sempre em dupla. Um outro ponto é: conheça muito bem esse candidato e vê se de fato o que a gente está oferecendo a ele é o que também ele busca. Como a gente falou mais cedo, é uma escolha mútua. Então, acho que é importante a gente responsabilizar ambos os lados diante desse processo, com muita franqueza, transparência, clareza, enfim. Essa é a minha dica. Muito bem. E o meu recado final, então, é: continuem aqui determinados, disponíveis para aprender. Estamos todos aqui trabalhando juntos para o sucesso da empresa. Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês. Foi uma delícia esse bate-papo. E aí, quem sabe agora numa próxima Webex a gente possa dividir um pouco mais com todos. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada.